Olá, Literamigos! Eu sou a Pan. Eu sou a Luana. Eu sou a Keila. E eu sou a Ali. E estamos em 2019! Nossa, muita alegria. Acho que pra começar Vamos o ano começar o com ano pé com muito direito. Pra começar o ano com péssimas leituras. Bem, 2018 já passou, né? Já estamos aqui em 2019 e nós não podíamos deixar... E nós não podíamos deixar de mencionar alguns livros, né? Que foram lidos aí nesse ano que passou. E a gente veio aqui falar daqueles péssimos, os ruins. Aquele que a gente preferia nem ter lido, gente. E a gente vai falar deles agora aqui pra você. Então, vem conferir. 2018 foi um ano muito complicado de leituras, eu li muito pouco comparado aos outros anos. Eu não cheguei a ler, acho que 60 livros, mais ou menos. A minha média é bem pouco de livros. E pior do que ler poucos, eu li muitos livros medianos. Eu até comentei com as meninas que eu tive um pouquinho de dificuldade pra decidir esses dois livros da lista, porque eu li muitos livros assim que não eram nem ótimos, mas também não eram terríveis. Então, os livros que eu vou colocar aqui, na verdade, não são livros que eu cheguei a odiar, ai meu Deus do céu, mas não entram nos destaques, né? Bem, o primeiro livro é O Pecaminoso, que é um livro New Adult, erótico, nacional. Eu tava assim, meio que curiosa, né? Porque eu até então eu acho que eu nunca tinha lido nenhum livro nacional que fosse assim, New Adult, erótico. E ele tem um plot envolvendo o CEO, que é uma coisa que eu gosto muito de ler. Eu acho assim que desse gênero New Adult, o que eu mais gosto de ler são histórias de CEO, com estagiárias, com secretária, desculpa ali. Mas eu adoro história com secretária, então eu fui bem empolgada. Só que assim, esse livro ele é um livro um pouco estranho, eu acho. A autora, eu não sei se ela costuma ler muitos livros que são dessa pegada e tudo, mas assim, ele parecia muito que tava tudo no liquidificador e foi batido e ficou meio que uma mistureba, assim. Então, muitas vezes eu ficava lendo, meio que sentindo como se eu estivesse lendo um segundo livro de uma série, porque algumas coisas parecia que eu já deveria saber, só que eu não sabia. Eu acabei achando as situações meio forçadas, assim, da interação entre eles. Por exemplo, a protagonista, ela é estagiária dele, então, assim, desde que ela vai fazer a entrevista com ele, ele já vai falando coisas, assim, bem pesadas pra ela e tudo. Eu fiquei pensando assim, cara, como que esse cara não tem um medo de levar um processo de assédio, alguma coisa assim, nem conhece ela. Então eu ficava racionalizando muito, e que é uma coisa que nem é bom, né, você fazer nesse tipo de livro, mas nesse livro especial eu não consegui meio que embarcar naquela história toda, e eu ficava todo tempo racionalizando. Como assim? Como assim ele tá falando isso pra ela? Ele nem sabe se ela quer, então assim, eu ficava muito confusa, e infelizmente esse acabou indo lá pra um destaque negativo do ano. Mas, né, vou dar outras oportunidades ainda pros livros New Adult brasileiros e tudo, e até mesmo dessa autora, né? Quem sabe eu gosto de outra coisa. Bem, o segundo livro foi um livro que eu li pelo Kindle Unlimited. Eu sou assinante, eu sempre fico meio que me sentindo mal por não ler, não aproveitar muitas vezes em determinado momento. Eu tava lá olhando pelo catálogo e eu acabei achando um livro de uma youtuber que eu gosto muito, que é a Malena0202, que ela é uma gamer, e eu gosto muito do canal dela, dos vídeos dela de gameplay. Então eu fui ler bem empolgada, assim, até porque em alguns vídeos ela chegava a comentar, então coisa eu falei no meu livro, tudo. E eu acabei lendo. Assim, gente, é muito difícil você analisar esse tipo de livro, assim, né? Eu não falo nem livro de youtuber, por livro de youtuber, mas por ser um livro que ela meio que conta a história dela. Ele é muito parecido com o livro que eu li até da Kéfera, qual é o nome agora, em que vai contando situações da Kéfera, não, da Jujut, que vai contando situações da vida, né, nas fases da vida. E assim, eu acho que na verdade esse livro acabou não sendo um livro pra mim. Apesar da Malena ela não ser uma youtuber infantil, alguma coisa assim, mas eu acho que acabou que o livro dela foi indo muito pra essa vertente na forma como ela abordava, que ela era naquele tipo de narrativa que o narrador ele fala com você, né? Então tinha momentos, por exemplo, assim, no final do capítulo, ai, agora colhe aqui uma foto sua beijando o rosto da sua mãe, era coisa assim, sabe? Eu ficava meio assim. Então, assim, era meio aleatório. Até que no discurso em si do livro não era, porque ela até falava sobre sexo, sobre as primeiras vezes e tudo, mas eu acho, assim, que eu não consigo me identificar muito com a forma como ela narrava as situações, né? Eu achei que acabou ficando muito infantilizado e eu não conseguia
interagir com aquele livro, né? Não digo nem interagir de postar as fotos, né? Mas assim, de me identificar com aquele livro. Não foi um livro de todo ruim, foi legal conhecer um pouquinho sobre a Malena, né? Como eu falei pra vocês, é uma youtuber que eu gosto muito. Mas eu acho assim que talvez o livro dela não foi escrito pra mim. Mas, né? Quem sabe foi pra você, ela saber muito bem. E, enfim, né, gente? É muito difícil falar sobre livros assim que você não gostaria de ter lido, mas tentei e eu acho que deu certo. Bem, gente, eu não li muito esse ano, realmente foi um ano difícil de leitura. Nossa, não consegui chegar nem na metade da quantidade de livros, né, que eu leio geralmente no ano. E assim, não foram livros tão maravilhosos assim. E eu vou mencionar aqui 2 livros, né, que eu preferi assim ter lido o outro. E o primeiro livro que eu vou falar aqui é O Sem Fôlego, da Amy Glennis, é o primeiro livro aí de uma série dela. Eu adoro Paixão Sem Limites, a série lá Sem Limites. Inclusive, falta terminar, falta só acho que uns 2 livros pra eu terminar essa série. E eu gostei muito, principalmente dos primeiros volumes, então eu pensei, bem, esse livro deve ser muito legal. Inclusive, eu já falei sobre ele aqui no canal. E eu fui pensando nisso, né, ele deve ter escrito algo bem legal. E, gente, nossa, foi uma decepção. Eram personagens adolescentes. Ai, aquele amor louco, assim, sem limite, de querer ficar em depressão. Ai, sério, gente, foi complicado. Não consegui me apegar aos personagens, à história, nada. Nem queria que eles ficassem juntos, porque, não, realmente, bem superficial, um livro bem superficial mesmo, diálogo e tudo. Então, preferia não ter lido ele. O próximo livro que eu vou falar aqui pra vocês é o 3º volume de uma série que eu terminei esse ano, que é A Desconstrução de Maradaia. E esse livro é A Vingança de Maradaia, gente. O primeiro livro é muito bacana. Você quer devorar o livro, você quer saber qual é o mistério ali que tá relacionado, por que ela fez, como foi que ela fez. Aí você fica nisso, né? Aí no segundo volume você acha que você vai começar a entender alguma coisa e não. A autora começa a colocar um monte de outras coisas, outros suspenses e tudo. Aí quando foi no 3º eu pensei, agora sim eu vou descobrir tudo tintim por tintim. E é aí que não acontece, gente. Ela começa a colocar várias outras coisas e não dá solução pra praticamente nada. Eu fiquei assim, chateada, porque imagina, você vai ler o livro achando que vai descobrir tudo e não descobre. Pior, vou dar um spoiler aqui, tá, gente? Rapidinho, estou avisando vocês. Vilão, gente. Não tem final pro vilão, não pegam o vilão, não mostram o que aconteceu com o vilão. Que livro é esse que não me faz nada com o vilão? Eu falo, não, sério, eu fiquei com vontade, ainda bem que eu li em e-book, porque se fosse um livro, não sei o que eu fazia com ele, não. Mas, sério, essa série... Não, gente. E, inclusive, tem uma outra série agora, né, que é falando um pouco mais sobre o personagem do livro. Não sei se vai falar aí sobre esse vilão, mas tinha que finalizar isso nessa série, né? Não levar pra uma outra... Enfim, gente, desnecessário. Então, tá aí outro livro que eu queria não ter lido, pra não passar raiva. Então, esses foram os meus 2 piores do ano. Bem, gente, 2018 não foi um ano tão ruim assim de leituras pra mim, no sentido de qualidade, mas em quantidade foi. Mas isso não significa que não houveram leituras ruins, na verdade tiveram algumas e vou dizer quais são 2 desses livros pra vocês. Primeiro é uma HQ chamada Uma Morte Horrível. Essa HQ ela conta a história da Zoé, que é uma mocinha que ela tá meio descontente, meio insatisfeita com todos os ramos da vida dela, principalmente o trabalho e o relacionamento. Ela namora um carinha mais por comodismo, que é um pouco nojento. O trabalho dela também é mais por falta de vontade de procurar outras coisas. Até que do nada ela encontra um outro cara também, que é um escritor chamado Thomas, e aí do nada ela se muda pra casa dele e eles começam um relacionamento. O Thomas, ele tem na Zoé a sua musa inspiradora, ele tá um tempão sem conseguir escrever alguma coisa, quando ele encontra ela, ele começa, né, a ter inspiração pra escrever, e desde aí ele não desgruda mais. Mas acontece que ele também é um cara egocêntrico, ele é egoísta, ele é idiota, e com o passar do tempo, a Zoé, ela vai começando a perceber essas coisas e vai começando a ficar insatisfeita também com esse relacionamento. Enfim, eu não posso falar muita coisa porque a HQ é bem curta e ela tem uma história assim meio... que não me agradou muito, principalmente o desfecho. Depois que eu li, eu comentei com as meninas sobre isso, eu dei pra Li ler, a Li leu e ela gostou, então tem os 2 lados da moeda, né? Lê você também pra ver se você gosta e vem me contar o que você achou do final dessa história. O outro livro que eu vou falar pra vocês é um livro que eu já falei também em algum vídeo aqui, que eu não tô lembrada qual é O Meu Querido Meio Irmão. Eu comecei a ler esse livro depois que eu terminei um livro da Penélope, que é a autora dele, chamado Amor Imenso. Eu gostei muito desse livro, eu comecei a procurar todos os livros da autora. A sinopse desse livro me atraiu, eu comecei a ler, era um livro que tinha tudo pra dar certo, mas eu achei muitas coisas assim meio desconexas.
desconexas. Ele conta a história da Greta, que é filha de pais separados. Ela mora com o pai dela, se eu não me engano, ou é com a mãe, não lembro mais. Enfim, ela mora com o pai e com a mãe. E esse pai ou a mãe é casado com outra pessoa também que tem um filho. E esse filho chega pra passar uma temporada com o pai ou com a mãe dele. Não sei se vocês estão conseguindo entender um pouco. E a primeira coisa que ela nota no Alec é que ele é lindo, maravilhoso, um deus grego, como clichê de todo livro desse gênero, que é um New Adult. Só que desde o primeiro momento ele é um estúpido, ignorante, um idiota com ela. Ela tenta ser sempre gentil, sempre bem receptiva, e ele sempre dá patada nela. Então meu descontentamento com esse livro já começa aí. Eu achei os personagens sem profundidade, a história que ela cria ao redor deles também não me atraiu em nada, justamente porque a Greta o tempo inteiro queria se aproximar dele, ele sempre era bem rude com ela, apesar de sempre ter um porquê do tratamento dos protagonistas com essas mocinhas serem meio rude, né? Não justificou pra mim a forma com que ele sempre tratava ela. Eu acho que se a autora tivesse levado a história por um outro caminho, esse livro teria sido muito bom, assim como foi um outro dela que eu li, só que esse realmente não me agradou em nada. O que mais me deixou intrigada é porque quando eu tava pesquisando, né, quais livros ler dessa autora, muita gente falava: ai meu Deus, que livro maravilhoso, que livro incrível, o Alec é um mocinho maravilhoso, eles são um casal super fofo. E gente, pelo amor de Deus, eles são um casal de merda que não deu certo, na minha opinião, mas eu respeito se vocês acham que, né, esse livro é legal. Então é isso, não fique com raiva de mim, beijo, tchau. Assim como tá unânime aqui na nossa opinião, 2018 não foi um mês muito bacana de leituras pra mim também. E assim como aconteceu com a Keila, quase todas foram medianas, assim, não teve nada que me marcou muito. Mas houveram dois livros que realmente, meu Deus, eu fiquei decepcionada de ter lido. O primeiro deles foi Duff, que é um livro baseado num filme... Não, peraí. Na verdade, eu assisti primeiro o filme que é baseado nesse livro, que inclusive tinha na Netflix, não sei se ainda tem. Eu gosto muito desses clichês teens, então eu resolvi assistir ao filme e me diverti pra caramba, apesar de ter ficado com vergonha alheia em algumas partes. Mas achei ele bem legal e resolvi dar uma chance pro livro. Eu gosto muito de ler, enfim, quando tem adaptação. Só que eu encontrei uma história completamente diferente do filme que eu assisti e eu fiquei muito decepcionada porque eu não gostei nem um pouco desse livro. O livro conta a história da Bianca Piper, que é uma garota que é classificada como Duff, que é uma sigla para Designated Ugly Fat Friend. Seria tipo uma amiga feinha ali no meio das amigas top, bonitas, modelos, etc. E que ela meio que serve de escada aí pros carinhas que querem chegar nessas amigas. A Bianca tá passando por uma série de problemas porque os pais estão com um relacionamento um pouco ruim, a mãe dela não tá por perto, o pai dela tem problemas com alcoolismo. Tem esse carinha que é um... tipo popular da escola, que ela tem um certo conflito ali com ele, de gostar, não gostar e tal. E eles acabam ficando um dia, e a partir daí ele meio que vira uma muleta, assim, pra ela. Ela acaba se apoiando e se entregando pra ele como forma, tipo, de lidar com os problemas dela. Eu não gostei nem um pouco do livro porque a carga emocional dele é muito mais forte do que a do filme. Ele não é nem um pouco divertido, pelo menos não ri em parte alguma. Ele é até meio bobo. A Bianca é aquela personagem que acaba se enterrando nos próprios problemas e ela despreza as amizades que ela tem e acaba transformando todos que estão ao redor dela em culpados dos problemas dela, sendo que ela própria causa esses problemas. E eu fiquei muito triste também com o porquê de ela se relacionar com esse carinha, que ela meio que usa o sexo para fugir dos problemas, sendo que ela é uma adolescente bem bobona e isso não fez sentido nenhum, assim, não chegou nem a ser atrativo, um motivo para eles ficarem juntos. Então, assim, não. Zero, não funcionou. O segundo livro, que foi quase um martírio ler ano passado, foi Eu Pensei Que Fosse Verdade, da autora Hunter Fitzpatrick. Eu já até falei sobre ele aqui no canal no ano passado, em algum vídeo de leituras, mas ele conta a história da Gwen, que é uma menina que tem um passado aí meio obscuro. Aconteceu uma situação lá que a afastou do carinha que ela gosta, que é o Cassidy. E aí ela meio que tá em conflito aí entre ficar próximo dele ou não. E ela pensa que com as férias de verão ela finalmente vai se ver livre dele, porque ele vai viajar pra outro lugar e ela vai ficar sozinha ali na cidade onde ela mora, que é tipo uma cidade costeira. E não acontece isso. Cassidy arruma um emprego de verão, vai ficar perto dela o verão inteiro e ela tá pensando como é que ela vai lidar com a presença dele lá. Então é um livro adolescente, bem romântico em alguns pontos, em outros tem muitos probleminhas assim bobos também. Acho que isso é um fator comum que me incomoda nos livros. O problema não tem muita profundidade. E a Hunter, eu já li outro livro dela e ela costuma fazer isso. Tem um mistério X e aí você vai lendo o livro pra tentar descobrir que mistério é esse. Então a gente passa o livro inteiro com a Gwen reclamando dessa situação que aconteceu lá no passado dela. Eu pensei, caramba, deve ser algo bombástico, e eu ficava sugando o livro ali, tentando encontrar essa explicação. E ela meio que joga a gente no início, já com a Gwen desesperada por causa disso que aconteceu.
E aí a gente vai tendo alguns flashbacks durante a leitura pra tentar chegar lá nessa revelação. E simplesmente a coisa mais boba do universo que acontece com ela, pra ela reagir da forma como ela reage. E depois que aconteceu essa revelação, o livro simplesmente morreu pra mim, porque não fazia sentido nenhum, todo aquele desespero até o clímax. O casal não é cativante, eles são meio estranhos, eles brigam do nada e tem uma tensão sexual em momentos esquisitos, assim, mas eu gostei muito dos personagens coadjuvantes. Ela tem um irmãozinho que é especial, também tem um primo que tem um relacionamento meio conturbado com uma namorada da infância, que me chamaram mais atenção do que o casal principal. Então não foi assim de todo ruim, mas as partes do casalzinho, nossa, não funcionou. Então eu queria desde esse livro. E gente, então é isso. Foi um ano difícil, né, de leituras, como vocês puderam ver. Temos pouco, lemos vários livros que a gente não gostou, e então torçam pra gente começar 2019, né, cheio de leituras maravilhosas, que no final do ano a gente chega aqui e fala assim, não teve livro ruim, só teve livro bom. Oi! De repente. Se nós falamos aqui algum livrinho que vocês gostam muito, não fique triste com a gente. Nós falamos sobre a nossa experiência de leitura. Isso não significa que o livro é ruim realmente. Alguns são, mas outros não, entendeu? Comente aqui pra gente se você teve uma opinião parecida com a gente, se você não teve, se você discorda. Não esqueça de dar um like nesse vídeo, por mais que você tenha ficado triste com o livro que nós mencionamos. Claro, não deixe de se inscrever aqui no canal. Você não pode passar batido com esse vídeo que você assistiu e deixar de se inscrever no canal, gente. O que é isso, pelo amor de Deus? E se vocês forem igual eu, que adoro ouvir falar de um livro ruim, mesmo assim fico com muita vontade de ler, compre pelo nosso link da Amazon, que vai estar aqui no box de descrição. Assim a gente vai poder comprar livros melhores. E eu vou falar pra vocês nos nossos próximos vídeos aqui no canal. Então é isso. Tchau! Tchau!